dizer também que está interessada no Raimundo, que ela é divorciada, que ela não tem nenhum relacionamento e também está afinzona do Raimundo, tá? Voltando para a história lá do cerco, os portugueses começam a vencer a batalha. Voltando para a cena do Raimundo, ele beija pela primeira vez a Maria. Voltando para a cena do cerco, eles constroem torres com a ideia do Henrique, aquele cruzado alemão que ficou, né? Torres para invadir, né, por cima, pelo alto, a cidade de Lisboa. Raimundo faz amor pela primeira vez com a Maria e Raimundo fala para ela que a única condição para ele publicar o livro é que ele mesmo seja o revisor da sua obra. Ela fala, mas como? Ele falou assim, não, para que nenhum revisor me meta um não onde tem que ter um sim, ou o contrário, meta um sim onde tem que ter um não. Daí ela concorda e, voltando para a história de Portugal, uma das torres caem que eles estão construindo, né, para invadir Lisboa. E daí o que acontece? O Henrique morre. E quando o Henrique morre, a Oruana, a sua concubina, né, uma espécie de acompanhante, vai ficar sozinha. E o Mogame, aquele soldado lá que está ganhando destaque na história do Raimundo, se oferece para ficar com Oruana. Perceba aí que Oruana e Mogame vão ficando juntos, né, à medida que também Raimundo e Maria Sara ficam unidos igualmente. Bom, o problema lá agora na história do cerco de Lisboa, por quê? Porque há uma diferença de soldos, de salário entre o que era pago para os cruzados que ficaram e para os portugueses. E daí há uma rebelião por parte dos portugueses que não acham justo, né, receberem menos do que os cruzados. E quem é o líder dessa rebelião? O líder é exatamente o Mogame, né? E o Mogame vai conversar com quem? Vai conversar com o rei de Portugal, com o Men Ramírez, aquele que lhe ajudou a subir lá naquela tomada de Santarém, e vai conversar com o próprio rei. E o rei falando assim, vocês são uns gananciosos, vocês são uns mercenários. E o Mogame discursa, conversa com alta qualidade, vamos dizer assim, oratória, literária. Ele fala assim, o sangue dos portugueses é igual ao sangue dos cruzados. Por que então temos que receber menos que eles? E como que você, rei, vai começar novamente uma nação de maneira injusta? Portugal só vai começar bem se começar justo. E ele fala, como diziam nossos avós, quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. Nossa, cara, aí o rei fala assim, rapaz, Mogame, você é um simples soldado, aonde você aprendeu a falar tão bem? E daí tem uma frase lindaça do Mogame, ele fala assim, as palavras estão aí, pelo ar, qualquer as pode aprender. Isso é lindo, cara, as palavras estão aí pelo ar, qualquer pessoa pode as aprender. Lindo, lindo, e as usar, e as manipular, e as transformar em arte e literatura, como é o caso do Saramago, beleza? Aí a decisão do rei é que todos receberão igualmente o mesmo soldo, portugueses e cruzados. Tá legal? Os portugueses conseguem fazer as torres e também escavar uma espécie de mina, um túnel, então eles invadem Lisboa tanto pelo alto como também pelo chão. Eles conseguem render a cidade, tá? E daí a última cena, né? Os portugueses tomaram Lisboa e o Almoadem, aquele lá, o cara que faz as orações pela manhã, dos mouros, que é cego, ele não percebe que a cidade foi tomada pelos portugueses. Ele acorda de manhã, coitado do Almohade ceguinho, e vai conclamar os mouros a oração matinal, e o que acontece? Um cristão vai lá e decapita
o Almohaden, né? É uma ironia do Saramago que diz que o Almohaden foi decapitado por um cristão da mais zelosa fé. Olha que cara cristão, que fé, que vai lá e decapita um coitado de um religioso cego, tendo já a batalha sido vencida. Muito bem. Final do livro do Raimundo, né? A Maria Sara quer saber o que aconteceu com o Mogame e a Oroana. E daí ele diz, eles partirão para a Galiza com um cão. Tem esse negócio do cão aí que sempre aparece, vou falar daqui a pouquinho, tá? E daí ela fala, por que não ficam em Portugal? Daí o Raimundo fala, não, é melhor que eles partam. Daí ela diz, deixa que vão, ficamos aqui nós. E daí ela deita, recosta no ombro do Raimundo e a história termina. Vamos às características do livro? Sensacional o livro, né, cara? Sensacional. Saramago é simplesmente um dos maiores escritores da literatura universal, um dos mais importantes escritores portugueses de todos os tempos, né? Foi prêmio Camões no ano de 1995, foi prêmio Nobel de Literatura, né? É o único escritor de língua portuguesa que ganhou esse prêmio em 1998, e as características importantes desse livro aí que pode ser abordado no vestibular são, por exemplo, essa tensão entre a história e a literatura. Tá certo? Até que ponto a história também não é uma criação, também não é ficção, né? Essa história oficial. O Saramago dizia assim, tudo que não é vida real, vida vivida, essa vida que nós estamos vendo agora, tudo que é escrito é literatura. Não, mas eu vou escrever exatamente o que aconteceu. Não, já é literatura, já é ficção. Então a história é vida real, fora a vida vivida, tudo é ficção, tudo é literatura, tá? E daí então tem essa questão aí da fabricação da história. E geralmente a história é fabricada pelos poderosos, pelos vencedores, tá certo? E geralmente a história é recontada de novo se um outro grupo sobe ao poder. Então tem toda essa questão da história, tem a questão da metalinguagem também, né? Que é o Raimundo escrever a própria história, reescrever a própria história, né? Fazendo ficção. E nesse sentido há um grande teor social aí, né? Que o Saramago, ao pensar na história como algo fabricado, né? Muitas vezes os invisíveis, né? Os humildes são silenciados, são invisibilizados. Então, na sua literatura, ele dá voz e visibilidade aos humildes. Tanto que o herói da narrativa, lá na história do Cerco de Lisboa, é um simples soldado, Mogame, uma barrigã lá, uma berragã, sei lá como é que se pronuncia, uma concubina, a Oroana. E o próprio Raimundo também é um personagem humilde, ele é um revisor, ele não é um escritor famoso. E aparece também um cachorro de rua, que o Raimundo sempre encontra e meio que afaga ele lá, e é o cachorro que vai estar junto também com a Oroana e o Mogame na cena final, tá? Outra questão também são os dois tempos narrativos, né? Você tem a história do cerco lá atrás e você tem a história do Raimundo nos anos 80 em Portugal. Então há esse zigue-zague narrativo importante, interessante. Também tem a questão da metáfora do cerco, né? De você estar cercado, né? O Raimundo está cercado, né? Cerceado. Por quê? Porque ele não conseguia nem ser um escritor e não conseguia nem se relacionar com as pessoas. Então o que acontece? Ele vai furar esse cerco. Ele se torna autor, né, de um livro, autor e revisor de um livro e autor e revisor da sua própria vida. Ele que não se relacionava acaba tendo uma relação lá com a Maria Sara, tá certo? Então ele se torna autor e se torna um homem que se comunica com as pessoas, né? Tanto pela escrita como também pela relação com a Maria Sara. E aí também tem os enredos espelhados, né? Que a história do Raimundo e da Sara espelha a história do Mogame e da Oroana. E também a história de Portugal lá do tempo da invasão dos mouros, né? Também espelha esse Portugal atual, né? Que também estava em situação de querer retomar um protagonismo aí nos anos 80 dentro da história
mundial. Então há esse espelhamento também de Portugal antigo e o Portugal contemporâneo. A questão dos aspectos formais também, né? A narração do Saramago ela é diferente porque não tem aqueles negócios de travessão, aspas, para as personagens conversarem entre si. Né? Não tem sinais visíveis, você tem uma vírgula e daí uma palavra em letra maiúscula que está dizendo que a outra personagem está falando. Então é uma coisa diferente, é uma característica singular da narrativa do Saramago. Não ter esses sinais clássicos de diálogo, né? Travessão, aspas, né? Se dá pela pontuação. Tem uma vírgula, tem uma letra maiúscula, quer dizer que a outra personagem está falando. Tem um ponto, tem uma letra maiúscula, quer dizer que a outra personagem está falando, tá certo? E para acabar, né? Essa crítica social que o Saramago faz do direito ao não, né? Dizem que a história sempre começa com um sim, com alguém dizendo sim, aceitando alguma coisa. E o Saramago vai na contramão disso, né? Lembrando dessa possibilidade, desse direito que o ser humano tem a dizer não, né? Então isso tem tanto um aspecto social do não, de criticar a sociedade, como tem um aspecto político, né? De dizer eu não concordo com você, como também tem um aspecto humano, né? De eu não aceitar alguma coisa, alguma ideia, uma ideologia, uma imposição, eu ter o direito ao não é uma coisa que faz parte do ser humano e que é tão bem resgatado aí nesse romançaço do José Saramago. Espero que você tenha gostado aí, curte, compartilha, continua com a gente e até o próximo. Falou, moçada, até!